Oi, meus amores! Estamos aqui na nossa quinta, já 2021, com novas perspectivas, com novos desejos, com novos planos, e não tem nada melhor do que a gente manter a mente positiva para um ano que está se iniciando. Por isso, eu separei 10 dicas para que a gente possa manter a mente positiva. Hábitos positivos, saudáveis, porque eu sou a primeira pessoa que ouve aquilo que eu falo. Então, se eu falar de forma positiva, se eu pensar de forma positiva, isso vai ser positivo para mim. Claro que como consequência para quem está ali ao meu redor também. Mas isso vai fazer muito bem, vai fazer com que eu não leve a vida com tanto peso, com que eu enxergue as coisas de uma forma mais leve. Então vamos lá. A primeira dica: escolhe pensar sempre de forma positiva. Como eu disse, eu sou a primeira pessoa que ouve aquilo que eu falo. Então, o meu pensamento também é compreendido por mim mesmo. Se eu penso de forma positiva, claro que eu vou agir de forma positiva, porque o meu cérebro segue o comando que eu passo para ele. Então, se os meus comandos são positivos, o meu comportamento, no final das contas, vai ser positivo também. Não alimente preocupações. As preocupações, elas existem. É claro, eu não consigo fugir delas e elas fazem parte da minha vida. Mas eu não tenho que alimentá-las ou mesmo me paralisar porque elas acontecem. O que eu tenho que fazer é parar, pensar qual vai ser a solução, como que eu vou conseguir resolver esse problema. Nunca me paralisar porque ele existe. Pare de se queixar. Às vezes a gente se queixa muito e não consegue perceber a situação e o que de positivo ela também me trouxe. Às vezes eu tô na fila do mercado e eu me queixo porque o caixa tá sem troco quando chegou na minha vez, porque na minha vez a bobina acabou, porque a fila que eu escolhi tá demorando muito. Mas eu também não consigo ser grata ou ver o que de positivo acontece porque eu fui no mercado e tava uma mega promoção e eu não pensei nisso. Ou eu encontrei aquela pessoa que eu não via há tanto tempo ali na fila do mercado e eu pude dar um abraço nela, conversar com ela. Então, será que eu tenho mesmo que só me queixar da fila do mercado ou eu também posso ser grato àquilo que o mercado me trouxe? Quarto, aceite o que lhe acontece no momento presente. Claro que entrar em negação muitas vezes faz parte da vida da gente e a gente age no automático. Naturalmente, às vezes eu entro em negação e não aceito aquela situação que está acontecendo comigo. É normal, isso acontece com todo mundo. Nós, seres humanos, fazemos isso. Mas entrar em negação não quer dizer permanecer em negação. Não quer dizer que eu não possa depois, no segundo momento, aceitar o que me aconteceu naquele momento. E como eu disse anteriormente, pensar em uma solução saudável para resolver ou mesmo para enfrentar o que esse momento está dizendo para mim. Quinta dica: não dê tanta importância às coisas e não se aborreça tanto, com tanta facilidade com tudo que acontece. Eu tenho que filtrar, dar importância para aquilo que realmente tem importância e às vezes ignorar aquilo que não é tão importante para mim. No meu dia a dia eu vou ter muitas situações e eu não tenho que medir e me aborrecer com todas com a mesma intensidade. Eu não preciso enxergar todas da mesma forma. Claro que eu vou ter um probleminha que eu vou resolver e aquilo vai me deixar um pouco aborrecida e às vezes eu vou ter um problemão que vai me deixar muito chateada. Será então que eu não posso ignorar um pouquinho ou mesmo perceber que aquele problema tem mais facilidade de ser resolvido, então eu vou dar menos importância para ele do que algo de maior está acontecendo? Vamos começar a usar o filtro e a balança. Isso daqui realmente é importante, então eu vou dar a devida importância. Isso aqui não é importante, então eu não preciso ter esse mesmo olhar. Sexta dica: pare de querer controlar os outros e até a sua própria vida a todo momento. Existem variáveis que acontecem com a gente que são incontroláveis.
a nossa humanidade vai até certo ponto. Se eu consigo compreender que eu sou humana e que eu tenho limitações, eu vou parar de controlar tudo que acontece comigo ou mesmo com os outros. Eu não tenho esse poder. E ter esse poder é extremamente ruim, porque eu vou me frustrar a todo momento, porque o outro, por mais que eu tente controlar, às vezes não vai me dar o retorno que eu quero, não que o outro quer. 7ª dica, desenvolva o sentimento de gratidão. Às vezes são coisas tão pequenas que acontecem no dia a dia da gente, que a gente não é grato. A gente não é grato porque a gente acorda, a gente não é grato porque a gente tem a família da gente, às vezes a gente não é grato pelo emprego, pelas conquistas pequenas que seja, pelo bolo perfeito que eu fiz. Às vezes eu não sou grata, às vezes eu reclamo e não pratico a gratidão. E o pensamento positivo é a gratidão, não o pensamento disfuncional e negativo, que é simplesmente a queixa. Então vamos tentar mudar isso, né? Vamos agradecer mais e se queixar menos. 8ª dica. Liberte-se do sentimento de culpa. Vamos parar de ser o nosso próprio carrasco, de se sentir culpado e responsável por tudo que acontece na vida da gente. Como eu disse, a gente tem limitações humanas. E faz parte da vida, somos todos humanos, estamos aí para errar e acertar. E se eu então me coloco nesse papel de quem erra e de quem acerta, eu vou então entender que eu não preciso carregar tanta culpa, tanta responsabilidade. Eu preciso muitas vezes me acolher, porque eu sou humano. E isso a gente precisa perceber a todo momento, não é só no ano novo não, é pro resto da vida. 9ª dica. Permaneça sempre centrado. Se a gente consegue ter um foco e perceber que aquele é o foco da minha vida, então às vezes eu vou mais uma vez ignorar muitas coisas que estão ali distantes desse foco. O foco pode ser eu, o foco pode ser a minha felicidade, o foco pode ser o meu sucesso. Claro, lembrando que isso não é uma visão egocêntrica e narcisista. Mas sim, eu posso ter um foco em cima disso, em ser uma pessoa melhor para mim e para o mundo. E às vezes ignorar o que está fugindo ali do meu foco, o que não está no centro. 10ª dica, lembre-se sempre de sorrir para si mesmo. Eu tenho que passar em frente a um espelho e sorrir para mim. Eu não tenho que estar sempre sorrindo para aquela pessoa que eu conheço e que eu encontro. Um bom dia pode ser carregado de um sorriso. Um tchau, até daqui a pouco, até logo, pode ser carregado de um sorriso. Uma ligação pode vir carregada de um sorriso mesmo que o outro não te veja do outro lado. Vamos sorrir mais. Sorrir faz bem pra gente. Se faz bem pra gente, vai fazer bem pro mundo que a gente se encontra também. Fica aqui o meu beijo, meu abraço. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de seguir as nossas redes sociais e daqui a gente se encontra, lógico, na nossa próxima quinta.